9h04 aí no nosso Alto Astral, que está começando a partir de agora, e nós temos o prazer de convidar você a também nos acompanhar pela internet através das nossas redes sociais. Já estamos com a nossa transmissão ao vivo, transmissão simultânea para você que acompanha tanto via rádio quanto através das nossas redes sociais, recebendo no nosso estúdio Álvaro Pereira, também Lício Pena, representante da AMIPA, Associação Mineira dos Produtores de Algodão. Álvaro, bem-vindo mais uma vez. Pedro, prazer falar com você. Bom dia aos ouvintes da Gerais FM. Bom dia, Lício. Prazer enorme recebê-lo aqui nos estúdios da Gerais FM. Ele é o diretor executivo da AMIPA, como disse o Pedro. E nós vamos falar aqui um pouco sobre o mercado do algodão, né? A AMIPA representa os produtores de algodão, uma cultura que vai ganhando uma importância cada vez maior no agro brasileiro, né? Eu não sabia, mas o Brasil hoje já é o quarto maior produtor mundial de algodão, né? Depois da soja, depois do café, do milho, vem o algodão. Então, Lício, eu gostaria que você começasse essa nossa conversa falando um pouco sobre a importância do mercado do algodão hoje no Brasil, né? Um fator de geração de emprego, de renda muito importante. Bom dia a todos os ouvintes da Gerais FM, bom dia, Álvaro, bom dia, Pedro. Bom dia, Lício, bem-vindo. É um prazer estar com vocês aqui hoje e vamos conversar sobre o algodão. Para mim é um prazer falar sobre o algodão, é a cultura que eu trabalho, eu vivo algodão. E como o Álvaro bem pontuou, o Brasil hoje é o quarto maior exportador mundial de algodão, estamos atrás, somos o quarto maior produtor mundial de algodão, segundo maior exportador. Como produtor, estamos atrás da Índia, da China e dos Estados Unidos. E com a maior produtividade de sequeiro do mundo. Isso graças ao bom trabalho feito pelos técnicos e pelos produtores de algodão brasileiros. Então, o Brasil hoje trabalha essa cultura, uma cultura milenar, uma cultura que representa para nós uma geração de emprego ímpar, é a que mais gera emprego no agronegócio, é a que tem a maior... também o maior grau de capacidade técnica, né, de tecnologia empregada, e isso também aumenta o nível de responsabilidade e o nível também de salarial. Então o algodão ele distribui muita renda por onde ele está instalado e os municípios que têm algodão sentem isso no seu negócio. Isso é muito importante para desenvolvimento regional e também do Brasil. Você acaba de chegar de uma viagem a países da África, né? Se não me engano, do Senegal. Eu te pergunto, assim, que relação existe aí com a África nessa área da produção de algodão? Por que você faz essas viagens frequentes a países da África? Então, isso é uma coisa até peculiar. Nós somos uma associação de produtores, né, de algodão aqui do estado de Minas Gerais. Somos uma entidade sem fins econômicos e o nosso objetivo é defender a classe, organizar o setor. Mas a AMIPA tem um trabalho muito forte com a agricultura familiar, lá no norte de Minas, lá no semiárido do norte de Minas. Então nós temos lá 120 famílias produzindo algodão, agricultura familiar. Então nós temos toda uma tecnologia para eles. Lá eles estão organizados em cooperativa, nós tiramos a figura do atravessador, hoje eles vendem algodão no mesmo preço que um grande produtor. E isso tem trago também desenvolvimento para aquele pessoal lá do norte de Minas. E esse trabalho da AMIPA chamou a atenção das Nações Unidas. Então nós somos convidados pelas Nações Unidas, através da Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores, a compor essas missões na África, missões humanitárias, porque o algodão gera alimento. Então se você consegue melhorar a condição de produção de algodão do produtor africano, ele vai ter condição de ter mais alimento. Então a AMIPA assumiu isso aí, esses trabalhos, e hoje nós estamos aí com 5 países africanos com trabalhos e projetos da AMIPA, com plantio de algodão nos protocolos da AMIPA, com empresas de biológicos, com tecnologia da AMIPA, na África. Bem, em relação à produção de algodão, nós temos aí pela frente a próxima safra, né? 2022, 2023. Qual é a expectativa do setor em relação à próxima safra? A expectativa é crescer 9% no Brasil, plantar em torno de 1.600.000 hectares, produzir em torno de 2.900.000 toneladas, exportar em torno de 2.200.000 toneladas e para o mercado interno
para as indústrias brasileiras em torno de 700 mil toneladas. É assim que nós estamos desenhando a próxima safra. É uma expectativa de crescimento, então, em relação às safras anteriores? Expectativa de crescimento, o algodão está com a margem, um preço até razoável nesse momento, o custo está muito alto, mas o Brasil tem essa pegada de aumento de área gradativa à medida que a gente vai conquistando mercados lá fora, principalmente na Ásia. Então é um compromisso do Brasil de manter esse volume de algodão, esse volume de algodão a ser entregue para as indústrias asiáticas. Uma crítica que se faz à cultura do algodão é de que ela consome muito defensivo agrícola, né? Muito agrotóxico, o que acaba sendo prejudicial ao equilíbrio ecológico, ao meio ambiente. Como é que você vê essa questão hoje? Existe uma preocupação dos produtores de reduzir o volume de utilização de agrotóxicos nessa cultura? Existe sim. O Brasil, infelizmente, tem uma praga chamada bicudo do algodoeiro. Para quem é da área de agronomia, é um coleóptero, é um besouro. Antonomus grandis o nome científico. Essa praga está aqui no Brasil, uma praga exótica, que chegou na década de 80. E hoje é o grande problema brasileiro hoje de consumo de defensivos químicos, porque nós temos que manejar essa praga com defensivos químicos. Nós não temos biológicos hoje eficientes para controle dessa praga e não temos transgenia para controlar essa praga. Então o Brasil, nesse quesito, com relação a essa praga, ele acaba utilizando um pouco mais de químicos. Nós, por outro lado, o produtor trabalha na outra vertente, que é reduzir o uso de químicos, melhorar a sua sustentabilidade, principalmente para a entomofauna do algodão. E nós certificamos fazendas. Hoje o Brasil é o maior produtor de algodão certificado do mundo. 66% do algodão de Minas Gerais é em fazendas certificadas. São fazendas que têm os pilares sociais, ambientais, ecológicos e financeiros todos organizados. Não tem problemas trabalhistas, não tem problemas ambientais, são fazendas que têm algodão certificado, certificações internacionais. Então, grandes players mundiais, Nike, Renner, estão comprando esse tipo de algodão, preferindo por esse tipo de algodão. Para isso, nós temos que reduzir o uso de químicos. Então, há uma série de trabalhos, tanto com a Embrapa, como com as associações, como com pesquisa, para que a gente consiga ser menos dependente de algumas moléculas químicas. Você me falou de um trabalho da própria AMIPA nessa área, né, produzindo outras formas de combate às pragas do algodão. E você falou da produção até de insetos, né, que atuam no sentido de substituir esses defensivos que são prejudiciais à natureza. Podia falar um pouco mais sobre isso? Claro, com prazer. Nós criamos uma biofábrica em 2014, ela está sediada em Uberlândia, quando o Brasil... em 2013, nós recebemos uma praga exótica de novo, chamada Helicoverpa parmígera, uma lagarta. Essa praga chegou no Brasil e nós não tínhamos produtos registrados para controlar. O que nós fizemos? Nós buscamos alternativas. A AMIPA, para fazer frente a isso, fez uma biofábrica e começou a produzir uma microvespa chamada tricograma, que é um parasitoide de ovos. E começamos a trabalhar com isso. Esse trabalho vem crescendo. Hoje a biofábrica da AMIPA é uma grande empresa que distribui insetos. Nós produzimos insetos, uma fábrica de insetos, e distribuímos insetos para todas as culturas que são manejadas pelos nossos associados. Então, hoje nós trabalhamos com 19 culturas, não só com algodão. Esse trabalho, ele tem tirado, por safra, em torno de 130 a 150 mil litros de químicos. Tem tirado 12 mil litros de óleo diesel. Aqui em Coromandel nós temos 4 agrônomos que trabalham com isso, que rodam em Minas Gerais. São agrônomos pilotos de drones, registrados na Agência Nacional de Aviação Civil, e que fazem todo o trabalho de liberação de insetos nas lavouras. Quer dizer que a MIPA está produzindo insetos também agora, né? Somos um grande produtor de insetos. Ô Lício, e casando também um questionamento até dentro dessa questão que o Álvaro levantou, esses intercâmbios, essas viagens, aí, principalmente agora ao continente africano, tem alguma visão de futuro até de fazer também algo similar, que talvez é feito aqui no Brasil, que possa ser feito lá, ou vice-versa, algo que está dando certo lá nesse controle de pragas, ou algo que vocês já enxergam que nas próximas safras podem estar chegando
novos micro-organismos, podem estar chegando novas pragas para cá, e já trabalhando nisso também, até numa questão de prevenção, de redução de químicos, enfim, já tem algo nessa linha de trabalho, até dentro da própria ONU? Sim, tem sim. A gente vai para a África para transferir tecnologia, mas a gente também recebe também muita informação. Dessa última viagem que fizemos à África, o grande problema lá é uma praga chamada cicadela, que é uma cigarrinha, que nós identificamos ela, fizemos a taxonomia dela e é uma cigarrinha muito semelhante à que ataca as pastagens aqui no Brasil. Então é um desequilíbrio que está ocorrendo lá, que ela virou praga do algodão. Provavelmente vai virar praga do algodão aqui em alguma época. Então a gente já está vendo lá um problema que nós vamos antecipar aqui. Então há uma troca de informações nesse sentido. Lá na África, a África, o algodão é muito importante para o continente africano. É tão importante que vários países lá têm o Ministério do Algodão. Tem o Ministério da Agricultura e tem o Ministério do Algodão, tem o Ministro do Algodão. Então é normal lá, por exemplo, em Burkina Faso, eles plantam 900 mil hectares de algodão. Lá no Senegal plantam 30 mil hectares de algodão. E 30 mil hectares de algodão são 30 mil produtores africanos. São pequenos produtores. Pequenos produtores. Então ela é muito importante socialmente para a África, o algodão. Muito importante para vários países africanos. A África toda, ela é um grande player do algodão, somando todos os países do continente. Né? Então, visando isso aí, outra coisa, né? O mundo vai chegar um momento que nós vamos ter que produzir fibras e alimento e energia na África. Né? O Brasil vai chegar um momento que nós vamos crescer até certo ponto, mas nós não vamos ser sempre o grande produtor e celeiro do mundo. Né? Então a África está com foco. Os europeus, obviamente, que são os colonizadores da África, eles têm muita lupa lá em cima da África, mas a Ásia já está chegando na África, a China está na África. Com força, né? Chegando com força. Então o Brasil está colocando a sua bandeira lá conosco, porque é a agricultura mais adaptável. A agricultura africana é a brasileira, não é a da Europa, não é a da Ásia. Então nós aqui temos o know-how, né, de trabalhar qualquer cultura no Cerrado. E a África é muito semelhante ao Brasil. Lá em Benin, nós estamos construindo a tecnologia da AMIPA, um laboratório de análise de fibra de algodão, para que o produtor americano possa precificar melhor o seu algodão. Lá no Mali, nós estamos construindo uma biofábrica para que o produtor africano possa controlar pragas sem uso de químicos, porque lá o químico é usado via costal, lá não há EPI, lá é tudo insalubre, precário, né? Então nós estamos já trazendo uma tecnologia que vai trazer menos problema para o ser humano. EPI é essa vestimenta que protege, né, o aplicador, o trabalhador que está operando ali com defensivos, né? Exatamente. Aqui no Brasil nós temos as leis, né, que regulamentam isso. Lá não tem isso. Mas há uma para que a África cresça, ainda há muito ainda a ser feito por lá. A questão fundiária lá é um problema seríssimo. Lá não há questão de patrimônio, de você ter segurança de investir na terra lá. É um problema sério também com relação à estabilidade política daqueles governos. Demais. Então, assim, a gente está lá colocando sementinhas para daqui 50 anos elas darem frutos, né? Mas a gente fica muito satisfeito de saber que o nosso trabalho tem salvado muitas vidas, né? E a ONU reconhece isso, as Nações Unidas, porque, por exemplo, no Senegal, o jovem de 18 anos, ele não tem perspectiva de vida lá. Aí ele vai aventurar no oceano, embarcações improvisadas para chegar na Europa. Boa parte morre no caminho. E chega na Europa, é uma vida que ele vai... Sofrida, né? De imigrante. De imigrante. Ilegal. Quando a gente aumenta 15%, 20% da produtividade da família, da tribo ali, daquela família, o jovem já começa a olhar para dentro do país e fala, opa, dá para me ficar aqui. Eu posso viver disso. Então você começa a salvar milhares de vidas com introdução de algumas tecnologias. É uma cadeia, né? É uma cadeia, é uma situação em sequência. Álvaro, Lício, eu gostaria de fazer uma última pergunta antes do intervalo. Ok, tranquilo. Ainda nessa parte mais nacional da nossa conversa sobre o algodão, que é com relação à exportação e também quem são os principais compradores de algodão do Brasil. Me parece que a China é a principal compradora,
como no caso da soja também, existe no caso da soja uma enorme dependência da China. Exato. Eu te pergunto se o setor de algodão também depende fundamentalmente da China ou se nesse caso existe uma maior diversificação de compradores. Muito bem, Álvaro. Você falou certo, né? Você já deu o ponto certo. A soja hoje é dependente da China, né? E o algodão era também muito dependente. A China é um gigante asiático, né? Era também muito dependente, e nós estamos fazendo um trabalho de diversificação dos compradores de algodão. Então, hoje, os produtores de algodão têm um escritório lá em Singapura. Está lá o Marcelo Duarte, lá um executivo, trabalhando diuturnamente com isso. E a gente tem diversificado. Hoje a China representa 30% do algodão brasileiro, 30% a China consome, do que é exportado. Mas hoje nós temos grandes players compradores de algodão. Bangladesh, Indonésia, Turquia, Coreia do Sul, Vietnã. São os grandes compradores hoje do algodão brasileiro. No caso da soja, esse percentual é infinitamente maior, né? Muito maior, eu creio que dá acima de 80%, 90%. Aí fica realmente uma dependência absoluta. Absoluta. Mas para fazer esse trabalho tem que ter organização do setor ou um apoio governamental, via Apex, alguma coisa desse sentido. Como não temos, no algodão nós conseguimos fazer. E você acha que seria possível fazer isso também com a soja? Eu acho que deveria fazer, né? O Brasil tem que começar a tomar as rédeas, porque ele é o maior produtor de soja hoje no mundo, junto com os Estados Unidos e a Argentina na sequência. Ele tinha que tomar as rédeas da situação e começar a dialogar com quem compra algodão. Reduzir essa dependência, que também é uma vulnerabilidade. Né? É uma vulnerabilidade para o setor e um setor tão importante para o Brasil. Ok, nós vamos então agora para o nosso intervalo, 9h21, e a gente volta falando aí do assunto mais regional, mais mineiro, enfim, dos nossos produtores também regionais. Perfeito? Perfeito. Daqui a pouco a gente volta, 9h22. Chega pra cá. A rádio que você mais gosta. Gerais FM. E não solta nunca mais. Mais uma vez, o NAF, Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da Unifucamp, está no topo do ranking da Receita Federal entre os que mais realizam atendimento em Minas Gerais. No NAF, os universitários de Ciências Contábeis e Administração colocam em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, prestando gratuitamente orientação sobre assuntos das áreas contábil e fiscal às pequenas empresas. Unifucamp, transformando vidas pelo conhecimento. Agora em Coromandel, você encontra um centro especializado em exame de vista computadorizado, Núcleo da Visão, exame de fundo de olho, pressão ocular, retinografia, biomicroscopia, mapeamento de retina e muito mais. Atendimento pediátrico especializado em terapia ocular para estrabismo. Agende sua consulta 993365163 ou fale conosco pelo Zap. Núcleo da Visão, Rua Arthur Bernardes 521, em frente à Praça Abel Ferreira. A Coró Telas e Perfurações oferece serviços de perfuração de solo com profundidade de até 18 metros. 2 máquinas com ampla capacidade de execução para os mais diversos serviços. Agora também com transporte próprio e serviço de retroescavadeira. Coró Telas e Perfurações, 3841-3645. Grupo Suprema informa a hora certa. 9h22. Produtor rural. Armazene sua produção de safrinha sob a confiabilidade do Grupo Suprema. Para facilitar ainda mais, compramos diretamente em sua lavoura. São quase 30 anos de experiência, oferecendo uma armazenagem segura. O Grupo Suprema ainda lhe auxilia com a comercialização de sua produção. Uma ótima maneira para amenizar seus custos e diminuir consideravelmente os riscos. Grupo Suprema, com armazéns em Coromandel e Guarda-Mor. Fale conosco, 3841-4660. 9h23, Agenda Gerais é um oferecimento Zalo Construtora, terraplanagem, construções e demolições. Ligue 98814-0363. Agenda Gerais. A campanha de multivacinação foi prorrogada até o dia 30 de setembro em todas as unidades de saúde de Coromandel e serão disponibilizadas vacinas contra o HPV para meninos de 9 a 14 anos. Vacina contra a meningite para adolescentes de 11 a 14 anos e vacina contra a poliomielite para crianças menores de 5 anos. Atualize a caderneta de vacinação do seu filho. Próxima edição da Agenda Gerais, às 11h15. Agenda Gerais.
Zalo Construtora, terraplanagem, construções e demolições, especialista em infraestrutura rodoviária, redes pluviais, de esgoto e redes de água. Obras completas de terraplanagem urbana e rural, meio-fio, asfalto, sinalização de vias e redes elétricas. Zalo Construtora, credibilidade e confiança. zaloconstrutora@hotmail.com 98886-6506. Visite-nos, Avenida Benedito Teodoro da Silva, 458, Abadia dos Dourados. 97. Atenção, produtor rural. Na Quenda de Coromandel você encontra tudo o que você precisa para seu rebanho e sua lavoura com os melhores preços da região. Produtos de procedência, as melhores marcas, com alta tecnologia e assistência técnica permanente. São mais de 3.000 itens à sua disposição. A Canda está ao seu lado. Faça-nos uma visita e confira. Canda, a força do campo há mais de meio século. 3841-7050. Viva o alto padrão com liberdade no Residencial Jardim Zeni. Loteamento aberto pronto para construir em Monte Carmelo. Lotes de 420 a 525 metros quadrados. E atenção para essa oportunidade. Até 120 vezes para pagar com parcelas que cabem no seu bolso. Financiamento direto com a loteadora. Ligue 38420543 ou visite nosso plantão de vendas na Rua das Acácias, número 50. Venha para o Residencial Jardim Zeni. Chega pra cá. A rádio que você mais gosta. Gerais FM. E não solta nunca mais. Estamos de volta, pessoal. Agora 9h25 nessa manhã de quarta-feira, hoje, dia 14 de setembro do ano de 2022. A gente volta ao vivo direto no nosso estúdio aqui da Gerais, trazendo a presença do Lício Pena, também do Álvaro Pereira, falando a respeito da MIPA, dos assuntos correlacionados ao algodão, não só no campo, na área mineira, mas também do todo o Brasil e pelo mundo, né, Álvaro? Isso aí, Pedro. Nós temos bem legal. Procurado fazer aqui da Gerais um espaço importante para a discussão, o debate, né? De temas do agro, né? Por considerar que o agro é indiscutivelmente hoje um fator definitivo, né, de desenvolvimento do país, de geração de emprego, de renda. Foi o agro que sustentou o país durante a pandemia, isso é inquestionável, né? Porque todos os outros setores caíram em absoluta crise, né? E se não fosse o agro, estaríamos hoje numa situação infinitamente pior, né? E a gente fica muito feliz de estar situado numa região que cada vez mais se apresenta como uma referência de produção agrícola, né? Coromandel, região, Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, são regiões que se afirmam cada vez mais na produção de grãos, mas também na pecuária. Então, é muito importante discutir essa questão e receber você aqui hoje é muito importante e se encontra nesse contexto, Lício. Então, eu queria conversar com você um pouco mais agora sobre o mercado de algodão, não é? No contexto da nossa região. Vamos falar, começando falando por Minas Gerais. Eu vi aqui que Mato Grosso, o estado, ainda é o maior produtor de algodão do Brasil, depois vem a Bahia, depois vem Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão e depois Minas Gerais. Eu vi aqui que está mais ou menos em 6º lugar no ranking de produtores brasileiros de algodão. Mas a nossa região também já é uma referência na produção de algodão? Sim, com certeza. Hoje, pensando em nível de estado, Minas Gerais está ali sempre com uma área próxima a Mato Grosso do Sul, a Goiás, uma área de produção de algodão, mas Minas Gerais tem uma característica que é um estado industrial ainda. Então a produção de algodão em Minas Gerais ela é verticalizada. Nós temos um programa mineiro chamado ProMinas, que temos 47 indústrias têxteis coligadas com a produção de algodão de Minas Gerais. Eles compram algodão mineiro. São 47 indústrias têxteis. E o setor têxtil de Minas Gerais é o segundo maior gerador de emprego dentro do estado de Minas Gerais. Então, olhando para o algodão para o estado de Minas Gerais, o contexto ele é industrial também, né, além da produção. Então, hoje o produtor mineiro de algodão ele dialoga com a indústria têxtil muito facilmente, porque ela está aqui do nosso lado. O problema da indústria têxtil reflete na produção de algodão e vice-versa. Então, a gente faz a qualidade de algodão, do algodão que a gente faz a qualidade para determinadas indústrias. E a indústria tem indústria que compra algodão melhor, tem indústria que compra algodão de outro tipo, e a gente produz esse algodão para eles. Então, a Minas Gerais tem essa característica
que o Mato Grosso não tem, que a Bahia não tem, que o Goiás não tem. Então nós temos aqui a produção de algodão e a indústria têxtil. Pensando em termos de região aqui, Triângulo, Alto Paranaíba, como é que se encontra essa produção? Volume de produção? O algodão mineiro, ele tá, a região maior produtora é o Noroeste, né, que é a região de Presidente Olegário, São Gonçalo da Baeté, Paracatu, Naí, Guardamó, Vazante, é o maior produtor de algodão. Em segundo lugar vem o Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, né, que aí Coromandel faz parte, Patos de Minas, Uberaba, Uberlândia, e na sequência o Norte de Minas, que é dividido em duas produções, uma empresarial e a outra familiar, que é uma agricultura familiar lá na região da Serra Geral, na divisa com a Bahia. Então, assim está dividido o algodão no estado de Minas Gerais. E nessas regiões nós temos as algodoeiras, as usinas de beneficiamento de algodão. Coromandel tem uma usina, né, que foi instalada aqui em Coromandel. Patos de Minas tem uma usina. Patos de Minas tem mais de uma usina. Serra do Salitre, Vazante, Paracatu, que são as usinas que recebem esse algodão para fazer o primeiro passo agroindustrial da cultura é a usina de algodão, a usina beneficiadora de algodão, que separa a fibra do caroço. Como é que fica o município de Coromandel nesse ranking de municípios produtores de algodão? Coromandel é um grande produtor de algodão, é o maior produtor de algodão do estado de Minas Gerais, hoje. Mesmo? Sim, Coromandel tá no ranking aí em primeiro lugar. Você sabia disso, Pedro? Não, eu sabia que estava bem colocado, mas nem tanto. Você está dando uma notícia impressionante aí, que vai ter um grande impacto hoje. E que muita gente não sabe, como nós não sabíamos. Exatamente. E se você pensar que Coromandel hoje planta mais de 5 mil hectares de algodão, se você pensar que é uma cultura que tem um custo de produção na casa dos 15, 16 mil reais por hectare, e ela tem um faturamento aí na casa dos 25 mil reais por hectare, você soma isso aí, você vê o tamanho do faturamento do município, o tamanho do giro de recursos, de dinheiro que é girado dentro do município. É muita coisa. Muitas empresas do agro têm se instalado em Coromandel nos últimos anos, né? E outras estão em vias de se instalar. Você está percebendo esse crescimento diferenciado de Coromandel como polo agrícola, como referência no agro? Olha, Álvaro, a Coromandel tem um potencial fantástico, a gente sempre soube disso, mas agora sim que ele está se descortinando, né? Que realmente acelerou aí o crescimento do agro no Coromandel. Quando eu fui vice-prefeito lá atrás, no primeiro mandato da Dione, um dos trabalhos que eu mais trabalhei com a finca era trazer armazenamento para Coromandel. Foi aquele armazenamento da ABC, foi um trabalho que eu fiz com muita afinco. Já naquela época você percebia essa vocação de Coromandel? Vocação para a agricultura, muito pasto degradado, a gente via, rodava nas regiões, terras propícias para a agricultura. Hoje são todas agricultura. Isso. Então isso foi uma transformação. Produtivas, né? Produtivas. E Coromandel tinha muito pasto degradado. E é um grande município, né, em área. Então, não tenho dúvida que Coromandel tem muito ainda a crescer nessa área. E isso vai refletir em todos os setores do município. E você preside aqui um conselho de desenvolvimento, não é isso? Sim. Podia falar um pouco mais também sobre essa questão. O Fernando Breno, o prefeito, me convidou para fazer parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. E obviamente que eu aceitei, mas já com a ressalva de que eu não tenho tempo, né? E lá na reunião do conselho, um grupo seleto que ele reuniu de empresários daqui do município, empresários de vários setores, não só do agronegócio, mas da indústria, de transporte, do comércio. Ele reuniu realmente um grupo seleto e lá na reunião me colocaram como presidente. Então hoje eu sou o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, tem essa responsabilidade para com o município e os demais conselheiros, né, todos eles, eu tenho certeza que querem trabalhar para trazer mais desenvolvimento para o município. Eu até cheguei a entrar em contato como presidente do CONDES, né, do conselho, com o CEO da Heineken,
quando a Heineken desistiu de se instalar no município lá próximo de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, por questões ambientais. Eu me lembro. Eu entrei em contato com esse sujeito. Você quis trazer a Heineken para Coromandel? Eu só não falei nada porque ele não deu prosseguimento, mas se tivesse dado, a gente ia fazer um barulho danado isso aí para Quer dizer que, como presidente desse Conselho de Desenvolvimento, é seu papel também atrair novos investimentos para Coromandel. Isso é importante, você hoje está muito bem relacionado no agro e pode ser um fator mesmo importante de atração, né, de novos recursos. Se Deus quiser, se nessas andanças, nessas reuniões, nesses trabalhos, se a gente encontrar oportunidade, a gente vai, com certeza, levar a palavra do município de Coromandel, vender Coromandel como o melhor lugar para desenvolver qualquer negócio. E o projeto político partidário de vida pública se encerrou lá atrás ou existe também aí uma mosquinha, né? Incomodando e projetando o futuro? Não, Álvaro, encerrou lá atrás. Encerrou mesmo. Encerrou. E espero continuar contribuindo do jeito como que eu faço. Como um grande executivo que você se tornou, não é? Se Deus quiser. Representando o setor de algodão. E também quero participar da política como cidadão, apoiando, ajudando, né? Assim como eu estou dentro do Condes, ali como voluntário. E isso eu quero trabalhar dessa forma. Na verdade, a gente faz política o tempo todo e você está fazendo política também como diretor executivo da AMIPA, né? Você está o tempo todo representando o setor de algodão, defendendo os interesses desse setor. Exatamente. A gente faz política o tempo todo e a gente não vive sem política, né? Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Gerais FM. As portas estão abertas para que você volte quando quiser, sempre que tiver novidades e notícias sobre o algodão. Eu que Fique agradeço, à vontade para as considerações finais aí. Eu que agradeço ao Álvaro, Pedro, pela oportunidade de estar falando sobre a cultura do algodão aqui para a grande audiência da Gerais FM. A Gerais eu considero como a nossa casa da comunicação da região, eu sempre considerei. Em todas as oportunidades que eu tive, eu considero a Gerais FM como a porta de comunicação para tudo aquilo que a gente deseja transmitir para a população. Assim foi quando eu fui presidente do Sindicato Rural, assim foi quando eu fui vice-prefeito e assim agora como eu estou como executivo da AMIPA. A Gerais FM é a nossa casa e eu agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado, um abraço aos ouvintes da Gerais FM. Pedro. Abraço, Álvaro. Obrigado mais uma vez, Lício, pela presença. É sempre um prazer para nós recebê-lo. Fique sempre à vontade. E a gente continua com a nossa programação. A gente volta, né, dando continuidade aí no nosso Alto Astral. Já tem as previsões para o seu signo. Nosso programa está só começando. Até daqui a pouco.